Sejam bem-vindos a mais um Papo do Pendura. Eu aqui passando esse mico de Natal, porque o episódio hoje, olha, presente de Natal foi eu enfiar... não posso nem falar, mas quem tá aqui na minha frente vai entregar muito podre da Tabs. E ninguém mais, ninguém menos do que meu papai, meu papi poderoso e minha mami poderosa. Sejam bem-vindos ao Obrigada. Papo do Prazer é Pendura. nosso. Marco, meu pai, Marcão Sorriso, como todo mundo o conhece. E a tia Mônica, como eu chamo, Demônica. Né, tia Amor? Sejam bem-vindos, falem alguma coisa. Minha mãe falou que só ia ficar sorrindo. Eu vou fazer a muda. Não vai fazer a muda. Fala, mãe. Eu falei. Sejam Obrigada, bem-vindos, obrigada. galera. É um orgulho. Poxa, Fofa. filha, até que enfim você convidou a gente, Ah, né? ela- Depois de um ano. Eu não. Agora que a gente Vamos vai falar- prestigiar esse negócio aqui. Vamos falar meus podres que eu tô até vendo. E antes de entrar Não nos pergunte. Não, vamos perguntar, gente. Abrimos caixinha, hein? Vocês fiquem de antena ligada. Antes da gente começar com os assuntos e com os podres da Tabs, queria agradecer o Mercado e Panificadora Mais Fácil, que patrocina o nosso canal e mandou bastante coisa gostosa Só pra não gente mandou uísque. pendurar na conta. Olha lá. A outra tá me cobrando bebida alcoólica. Eu não. Se você já vai me entregar os podres sem bebida alcoólica, imagina se tivesse. É gravado, mas não é editado. Quem sabe faz ao vivo. E aí, pai? O que você faz da vida? Como é ser o pai da Tabs? Olha, Começou. ser o pai da Tabs, eu diria assim que é ter uma emoção a toda semana. Minha filha sempre foi uma menina muito, como é que eu diria assim, agitada. Ela praticamente é a que mais bagunçava em casa, que agitava. Nossa, que para de falar no criava- passado, pai. Tô viva. É, tua verdade. Você Eu não tô- mora mais no apartamento. Ah, não, mas... pô, Mas aí você saiu, o apartamento ficou naquele aquele zen, né? paz, Até o aquela Danilo zen. chegar. Até o Danilo chegar, né? Quem é o Danilo? O Fala pro Danilo é pessoal. o primo da Mônica que resolveu vir ficar com a gente, que isso Passou é uma muito temporada. legal e espero que ele venha muitas vezes. Hum. É uma alegria muito grande ter ele em casa e ter vocês em casa. E o que você faz, pai? Fala pra todo mundo. Eu sou advogado, sou empresário, tenho uma empresa de cinemas, trabalho com parte imobiliária na construtora. E a gente. E ser pai da Tabs também é uma profissão, não é? Acho que é a mais difícil, é o fardo maior que eu carrego. Mas, filha. ai, pai, mas é remunerado, pai? Esse trabalho? Não, esse é remunerado, porque o que eu gasto é brincadeira, viu, filha? Não, remunerado, você que remunera. Não, fala eu assim, não eu não ganho sou uma nada. filha que dá gasto. Eu sou um chuchu. E você, mãe, como quer ser mãe da Tabs? Trabalhoso. Por que, gente, que eu dou tanto trabalho assim? Você só vai falar isso? Manda bala, mãe. Não é questão de trabalho pro lado ruim. Mas exige. orgulho. Exige dedicação. Ser pai da Taba Meu pai até já ser já um vai orgulho. chorar, gente. Ele é tão fofinho. Dá a mãozinha aqui. Ele é tão fofo. Ele é tão fofinho. Vai, fala, mãe. Trabalhoso só? Quando você era mais nova, era bem agitado. O que é ser agitado? Quando você era criança, as coisas tinham que ser do jeito que você queria, até hoje. Ah, bom, ó, o pessoal, ah, bom. Ah, vocês dão uma até segurada hoje. aí, hein? Mas assim, desde pequenininha você queria pegar as coisas, tudo bem que você respeitava o horário, tudo, mas você que queria pegar, não gostava que ninguém pegasse, até para tirar a fralda você tirou sozinha. Vocês estão vendo de onde veio a teimosia e depois que eu ouvi não Você do sempre MEC foi da muito- OAB, eu resolvi abrir meu próprio canal no YouTube. E, inclusive, em falar em OAB, o próximo Não, episódio isso é com o Era o presidente da mínimo OAB. que tinha que acontecer, porque desde pequeno você gostou de um microfone, de uma câmera, de Show. show, peça de teatro, cobrava a peça de teatro da família, fazia a gente assistir, obrigada. Ai, não. Era obrigada. Cobrava entrada, viu, pro festa de teatro. Isso é muito importante. Aí, ó, os deixar- seguidores não podem reclamar, porque eles me assistem de graça no YouTube, por A enquanto. gente você era jogo duro. Mas você é muito bom, filha. E ser eu apresentava espontânea o quê? assim. Eu tinha um talk show também? Não, você colocava uma roupinha e imitava a Eliana. A apresentadora Eliana, né? E Depois você eu passo costumava dançar, pro Paulo pra cantar.
E quando a gente resolvia se empolgar e cantava e dançava junto, principalmente o Gregory, pequenininho, o Nenê, Bebê. bebê, você parava. Você simplesmente desligava a música, ficava brava e falava, minha boca já fechou, e mandava todo mundo calar a boca, não podia cantar com você. Não, Aí mas depois eu que posso- todo mundo ficava quieto, você ia lá, apertava o play de novo da Ninguém música. mandou fazer uma leonina. Você fez uma leonina. Hum, Uma leonina adora um holofote. E como que é ter uma filha influencer digital? Porque hoje em dia a gente vê muita gente encarando aí a carreira digital e não tendo apoio da família, né? Eu, logo no começo, eu entrego pra vocês que eu falava as papagaiadas no YouTube e eu só ouvia dos meus pais assim, mas uma doutora falando palavrão, uma doutora falando besteira. Até hoje eles puxam a minha orelha. Como que é ter uma filha que trabalha com o mundo digital? Se tiver um pai ou uma mãe ouvindo vocês e o filho ou a filha quer entrar pra esse mundo, pode falar. Eu sei o que você vai falar. Vou falar o quê? Pode falar. Que é chato que eu puxo o celular pra tudo. Não é isso. Eu acho que a exposição tem limite, que não é bom sempre se expor tanto, né? Porque tem tanto gente boa como gente ruim, né? E eu acredito muito em energia. Mas se você tá feliz, se você faz o que você gosta, a gente também tá feliz. De vez em quando eu olho e falo assim, não acredito que ela falou isso, mas tudo bem. Ela deve saber o que ela tá fazendo, né? A vergonha alheia aqui. Fala, pai. A gente, como seus pais, né, filha, de vez em quando você solta umas pérolas que a gente fala, meu Deus, onde que nós erramos? O que será que está acontecendo, né? Mas que ela tá usando? O que ela tá usando? Mas é o que a mãe falou. A gente te apoia, amor. O que você decidir fazer, a gente vai estar aplaudindo. E vamos estar juntos. E para uma mãe O importante é você estar feliz. E uma mãe e um pai que tem um filho que quer produzir conteúdo no mundo digital, a única preocupação que tem é essa questão da exposição. É isso? Exposição pessoal. Não diria Não só profissional. exposição pessoal, né? Não pode subir na cabeça. Muitas vezes as pessoas começam nesse mundo digital, sonhando. É um mundo muito difícil, é uma coisa que é para poucos, e as pessoas esquecem da onde vem, da sua origem, da humildade, do respeito com as outras pessoas, ou respeito com os lugares, ou com as coisas que falam. Acha que o mundo digital pode tudo, pode falar o que for. Para a gente é meio complicado o mundo digital, porque é coisa nova, né? Não é do nosso dia a dia, de adolescente, de estudante, de faculdade, isso não existia. Eu fiz 2 faculdades e não tinha mundo digital. Ela fez faculdade e não tinha mundo digital, e agora é uma novidade. Então a gente também está aprendendo a conviver com essa novidade. E para mim me choca de vez em quando essa exposição. Olha, estou no restaurante, eu estou não sei aonde, eu estou, sei lá. E eu acho que isso daí, por um lado, também foi o que sua mãe falou. Eu acho que a gente pode trabalhar no mundo digital, é muito legal, é o futuro, mas a gente tem que ter a vidinha pessoal Mas você preservada. sabe, pai, que os espectadores do mundo digital, quem segue influenciadores, acham que os influenciadores, eles expõem 100% da vida deles. E não é. É tudo muito bem pensado. O influenciador, ele só expõe aquilo que ele tem controle para lidar com as consequências. Isso é importante. Então, muitas vezes, tudo bem, ele posta que ele tá almoçando ou jantando num restaurante, mas geralmente ele posta depois que ele saiu do restaurante, para não ter esse tipo de assédio. Ou quando ele expõe que ele tá passando por tal fase difícil, ele já tá expondo isso depois que ele passou pela parte mais crítica de sofrimento. Então, é importante as pessoas também terem consciência de que tudo aquilo que elas veem nas redes sociais não é 100% da verdade. Aquilo tudo foi muito bem pensado e planejado. Tem que ser. A gente espera que seja muito Sim. bem pensado. Né? Mas até questão de Até as de pérolas que aparência. você fala. Não, né, as pérolas é espontânea, eu filha? confesso. Eu confesso. Não, mas as Jesus. pérolas não tem problema, né, pai? É. Olha, que graça teria aprender direito se não fosse com uma louca que usa chapeuzinho de Natal no meio do podcast? Não tem graça. A vida já é Advogada muito temática. séria. A gente É tá acostumada com temática. isso, né? Lembra da passagem da Era lá, de 2000? Ai, lá vai ele. Essas Nossa, coisas assim, né? Não, eu acho que como hoje é dedicado a ela, a gente tem. Já que é para expor, vamos expor.
Acho que você tem que Não tenho medo, contar. não. O que você quer falar, pai? A louca do Não, bug deixa do eu me milênio. defender. Não, eu quer não que eu quero, me eu não A louca quero. do bug Não, do ao milênio. contrário. Não é do bug do milênio. Filha, você é muito intensa. Eu sou. Tudo que você faz é com muita intensidade. Tudo. Desde pequenininha. Você sempre foi assim. E você sempre teve um lado seu muito místico que é de você. Uhum. É as suas crenças, seus valores, né? Suas loucuras. E suas loucuras. Sabia né? que ele ia falar isso. Então, quem sou eu para dizer se tá certo ou tá errado? Eu acho que ninguém nesse mundo pode julgar alguém por isso. Porque ninguém é dono da razão. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe como vai ser, ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente tem nossas opiniões, nossas crenças. Mas a verdade. Quem é dono da verdade? Então, você tá feliz, filha, e não tá deixando ninguém Mas conta feliz? o podre, por que você tá tá falando ótimo. isso? Eu tô dizendo, eu tô dando exemplo, eu dei um exemplo para você. Por exemplo, naquela mudança de era lá do ano do Eu vou calendário, me defender depois. calendário maia, né? Uhum. Que ia terminar o mundo, que não sei o que lá, que o mundo ia isso, aquilo. Aí eu entro, aí a Mônica chega pra mim e fala assim: amor, vai lá ver a menina, pelo amor de Deus, ela tá lá no quarto e tal. Eu falei, vou lá ver a menina. Abro a porta do quarto, minha filha com umas velas do lado, Incenso. um incenso ligado e um pano amarelo na cabeça. E ela esperando terminar o mundo, meu Deus do Não. céu. Não Eu foi falei, assim. oh, meu Deus do céu. E ela, Ai, eu não sei gente. se ela tava rezando, se ela tava em Nárnia ou Não, tava em outro em lugar. minha defesa. E pera, deixa eu terminar. Termina a história. Mas não E aí, acabou? não, com pano amarelo, fechando a face, com as velas em volta. A mãe dela com o olho desse tamanho, né? Morra, surtou. Não é possível. Falei, calma, vai dar tudo certo. E graças a Deus o mundo não terminou, né? Com o calendário maia. A gente ainda continua. Já faz quanto isso? 10 anos? Foi 2012 isso. 10 anos! Fazem 10 anos desse fato. filha. Não, pai, A mas gente ó. deixou Então, de esse fazer lado uma seu festa em místico. comemoração. Agora, por outro lado também, a gente em nenhum momento falou, menina, você tá maluca, sai daí, faz isso, faz aquilo, Ah, não, filha, só tal. ficou preocupado querendo me levar Preocupado pra a gente me ficou, benzer, porque o negócio- você parecia que você tava, né? Eu falei assim, A gente sabia se chamava o padre para exorcizar. você comprava um cigarro pra ela do capeta, né? Aí eu falei assim, bom, o que fizemos? Fechamos a porta do quarto e deixamos ela no quarto. Nós não Respeitando respeitando o aquele momento, momento zen dela, né? Tá, deixa eu explicar que Que agora era eu vou deixar zen registrado. noção, zen necessidade, zen... Não, em minha defesa, porque ele conta essa história pra todo mundo como se eu fosse uma louca. Não, Não. foi. A tua sorte Olá. é que naquela época os celulares não Você tinha vai tanta perder muito câmera. seguidor hoje. Não vou nada, eu vou explicar. Não tinha tanta câmera, porque eu Não, devia ter tirado uma Eu vou foto exercer pra guardar a meu direito imagem. de defesa aqui. Por favor. O que aconteceu E tem o foi meu direito de seguinte. réplica, Tá cuidado. bom, pode deixar. Ixi, o meu pai é advogado também, vai ser uma briga boa. Seguinte, em 2012, segundo o calendário maia, houve a troca de era. O calendário maia, de fato, acabava em 2012, mas foi descoberto que, na verdade, era cíclico. Batia e voltava. Então, a leitura era de trás para frente depois de 2012. Nessa época, realmente, eu falei isso para o meu filho até hoje. O mundo acabou para uma geração, porque em toda troca de era tem uma limpeza energética no mundo. Muita gente que tá num nível vibracional morre. Isso daí é de crença para crença, tá legal? Tô explicando a minha crença do momento de 2012. Filha, mas morre Uma gente galera- todo segundo. Ele falou isso pra mim, eu sabia que ele ia falar isso. Não. Acaba a pra alguém limpeza agora. Agora energética. acabou pra alguém. Não, Infelizmente. tinha uma limpeza energética que morreu muita gente, nasceu outras pessoas, que veio espíritos mais evoluídos para começar a era do ouro, depois de 2012. Tem toda uma crença de virada de eras. No momento que ele entrou no meu quarto, eu tinha acendido incenso, porque eu adoro incenso até hoje, meu marido tá aqui para atestar. Eu sempre gostei de incenso. Não era vela, era uma luzinha azul, que era Não. um abajur de gatinho que tinha do lado da minha cama, que a 3 dona velas. Vanechinha que me deu. E o pano na cabeça é porque eu tava tentando meditar, só que a claridade do abajur... Deixa eu Não, explicar. esse esclarecimento, Não, esse esclarecimento todo veio Deixa eu depois, terminar. porque no dia você tava pirada. não tava pirada. Eu tava Tava, pedindo pra vocês me tava deixarem pirada. quieta. Aí ela Aí falava eu assim. tampei. Agora eu vou entender. Não, peraí, ela falava você tava assim. surtada no dia. Hoje eu tenho só gratidão.
Eu quero agradecer. Se hoje Eu acabar, tava tá meditando. ótimo. Porque eu quero agradecer a energia. Peraí, Eu falei, deixa eu pronto, falar. a menina vai infartar. Eu estava realmente no momento que eu tava mergulhando de cabeça nesse estudo de energia, de troca de aéreo. E não que hoje em acabou dia o tá em mundo, hein? alta de novo. Tem Não, mas não acabou o reiki. mundo. Não, peraí. Mas no dia você não Aí eu tava com coloquei- esse esclarecimento todo. Eu tava assim, senhora. Aí tinha claridade muito no meu olho. A primeira coisa que eu vi na frente foi um lenço amarelo que eu tenho de usar no pescoço mesmo. Coloquei na cara pra tampar a visão. Nossa, Não, pronto. eu acho que você tava pensando que nem o Gabriel. Você tampou o olho porque se acabasse, se você morresse, você não ia ver. Olha, Não. gente, em minha defesa só pra vocês imaginarem o ambiente, a janela tava fechada, com blackout, não tinha luz nenhuma, mas ela precisava fechar a luminosidade de 2 velas que tava do lado. Foi, porque eu não tava conseguindo meditar. A arandela de gatinho. Tava escuro. Eu não tava conseguindo meditar. Ah, entendi. E meditar é difícil, sabia? Você já tentou meditar? Mas o pano amarelo era por causa da energia. Era o primeiro lenço que eu vi na frente pra tampar a cara, pai. Você deu outra justificativa pra gente. Não foi, olha lá. Não foi, não. Não foi tudo bem assim, bem. não. Mas Não Essa foi é a bem assim, versão mas tudo dele, bem, essa é a minha versão. E aí você fique com a que você 2 quiser. contra 1. 2 contra 1, vocês que interpretaram errado a situação. É pra você perceber, filha, as fases nossas, o que nós já passamos. Com os filhos, né? É. Então, mas eu nunca dei trabalho. Isso Não, é dar não deu. trabalho? Não, Eu fui uma criança que aprontava? de jeito nenhum. A minha mãe. Ó, meu pai, de jeito nenhum. Mas por que Não, eu não, aprontar aprontava? pro mal, não. Ela podia ser bagunceira. Não tô falando aprontar Prendeu o de irmão, maldade. prendeu o irmão pra lado de fora da janela, Não, do lá vou eu me... prédio, Não, o Gregory não dá está aqui tinta para... pra ele beber. Ai, da gente, tinta é pra isso. beber, Pasta de dente. pasta de Vocês já dente, notaram é. que eu sou a filha mais velha, né? Porque o meu irmão é o filho mais novo, é o protegido, o bicho não tá nem Tem aqui nada pra de se proteger, Nunca foi defender, e eles protegido. estão aqui... Aliás, essa menininha sempre foi muito mimadinha nossa. Por que é muito mimada? Até hoje, a gente te mima, você é a nossa princesa. É, a mais então. mimada. Não tem nada de protegido. Os Quem dois são vê- iguais. Bom, os Do filhos mesma mais forma que velhos você sabem do que eu aprontou tô com seu ouvindo. irmão, ele aprontou com você também. Aprontou? Sim. Ele foi o maior pentelho da vida. Era tudo em legítima defesa Aham. que eu fazia. Uhum. Era assim. Eu acho que é melhor a gente gravar de novo. Olha lá. Eu acho melhor mudar o tema Muda o tema, do filha. podcast. Não, então vamos mudar o tema. Porque o Gregory não tá aqui pra se defender. E é verdade, fica o convite aí pro meu irmão. Vamos fazer um podcast com o meu irmão no dia dos Pode irmãos? fazer, que vocês vão ter muita coisa pra falar. Vamos? Bora? Vamos fazer um podcast dos irmãos no dia dos irmãos. Meu irmão que só vai ter o que me idolatrar aqui. Porque Não, ele me isso idolatra. sempre foi, até hoje. Ah, tá vendo, gente? Ele sempre te idolatrou. E eu sempre falei que eu queria direito? Não. Não, Você chegou a se inscrever e fazer medicina. você queria ser Pagou médico. o E por que que eu desisti? vestibular. Sei. Vocês não sabem? Você pagou para prestar para medicina, no dia seguinte você desistiu. Foi assim, ó. Não, mas eu estudei em curso em 2 Filha, anos. Sim. Eu acho Por que Mas que eu você desisti? chegou a se inscrever tudo. Foi assim, no dia seguinte você desistiu de medicina. Eu acho que é o motivo do direito. Você é muito intensa, né? Então o que acontece? Você quando pega um negócio para fazer, você toma para você as dores e as preocupações do cliente. Você se põe no lugar do cliente, lógico, um advogado tem que se pôr no lugar do cliente, mas ele não pode agir com muita emoção, ele não pode comprar aquela briga do cliente, porque ele acaba até perdendo um pouco de razão ou acaba atrapalhando na vida profissional. E na medicina, eu lembro que você chegou pra gente e falou assim, não, pai, eu não quero fazer medicina, porque se alguém ficar doente, ou alguém eu não conseguir salvar, ou eu não conseguir, sei lá, operar, ou fazer alguma coisa, eu não vou me perdoar nunca mais na minha vida, eu não vou conseguir viver isso. Então você não consegue dividir um pouco isso. E esse medo de ter essa responsabilidade, de achar que não fez o suficiente profissionalmente, que eu não veria isso jamais, porque eu te conheço e você é uma pentelha nisso, né, filha? Mas eu acho que esse foi o motivo que você não levou a medicina para frente, porque... É, que eu sempre falo. Eu tinha estômago, mas eu não tinha coração, né? É, Tem que você, ter o coração. você gostava da medicina, eu até achei que você ia ser médica. Não, eu ainda vou fazer medicina, você sabe, né? Não. Eu vou. Depois que meus filhos já tiverem engatilhados na faculdade, tudo, eu vou estudar medicina por estudar, porque eu sou curiosíssima. Vai estudar no Paraguai?
Lá vai meu pai envolver a família do Paraguai. Ele não aguenta. Família do Paraguai, menino. É a família do Paraguai, né, mãe? Explica o que é a família do Não, Paraguai. é negócio de vocês dois aí. Não. Mas Eu antes já de pular pra falei, família do Paraguai. Eu já perguntei, ela joga tranca? Se joga tranca, não tem É problema. família Mas vocês nenhuma. sempre achavam que eu tinha aptidão pra Pra? direito? Pra direito? Você sempre foi advogada desde Personalidade, pequena. sim. Personalidade, sim. Você era aquela menininha que falava assim, filha, não pega aquele negócio. Não pega por quê? Ai, adoro perguntar É. isso só até Aí hoje. fala, aí a sua mãe, tadinha, ela era simples. Ela falava, por que eu não quero? Porque não é resposta. Porque não é resposta. Porque não é resposta. E a gente tinha que te justificar a ponto de a gente ter que falar e você insistir, falar e você vencia a gente no cansaço. Vô Até Roberto hoje. sabe disso, cansou de falar isso. Vô Nercês cansou de falar isso. Vó E a tia Vilma. Miriam me fala A que tia eu sou a Miriam- chata da família. Você, enquanto a pessoa não concordasse com Não, você, peraí. você Eu não vencia. Não é. Eu não vencia no cansaço. Eu vencia no argumento. Não. Porque a pessoa não Também. tinha argumento Não. para Também. negar. No Tinha, cansaço, mas a no gente queria um argumento. pouco de sossego, porque você não parava. Lógico, porque eu queria entender o porquê não. Por que não? Por que não? Ah, mas por que não? Se o não e o sim tem justificativa, por que você vai falar pra uma criança por que não? Se falasse porque eu não quero, mas por que você não quer? Então. Porque eu tenho medo, Filha, porque quando a eu gente estou abrir a janela insegura. do porquê não, Hum. você fala assim, por que você não quer? Aí a gente fala, você não vai lá porque é perigoso você cair de lá ou vai Ah, mas se não é. machucar. Não, mas não é. Aquilo ali não é alto. Aí você já levanta uma outra janela de justificativa e não para mais. Eu trazia a minha defesa. Ah, Ué, Então a gente meio que economizava saliva, né? Isso acabava ali que era para não continuar com a discussão. É. mas eu obedecia. Frustrada, mas Nem obedecia. sempre. Ah, eu nunca menti, Nem fui sempre. contra. Nem sempre. Eu omitia. Mentia, eu não mentia. Então, É que nem quando eu pulei de paraquedas, eu não contei pra minha mãe antes. Eu fui contar Ainda pra bem. ela. puta que não, pariu. você fez certo. Não, Você eu fui fez certo. contar pra acho ela que eu pulei de tinha que ter paraquedas. pulado, porque a vida é isso. Mas não deveria ter me contado, você fez certo. Mas eu contei quando eu já tava em terra. Eu falei, mãe, tô aqui viva, ó. Ótimo, Pulei de ótimo. paraquedas, ela passou mal. Eu falei, mas por que você tá passando mal agora? Eu tô aqui ainda, tô viva. Mas foi ótimo. Então, mas Do isso é modo uma como você omissão. fez, Não é uma tinha que ter mentira. sido feito. Hã? Não que eu esteja ensinando os filhos a omitirem Não, pros não. pais, mas... Mas muitas vezes, quando você sabia que a gente não ia deixar. Você sabe que a gente se preocupa demais. Dava com os jeitinho. filhos, né? É. A gente, graças a Deus, tem uma família muito unida e a gente vive para vocês. A gente vive para os filhos, eu vivo para vocês. Não tenho nenhuma outra objetivo na minha vida. Eu acho que eu sou muito feliz assim. E aí, daquele determinado momento, você manda uma foto voando, né? Caindo de paraquedas, voando. Fazendo sinal e tal, né? Ai, minha mãe, nossa, que montagem Aí eu no legal. escritório com a sua mãe no escritório. Aí sua mãe, nossa, que montagem legal, né? Mãe, eu pulei de paraquedas. Essa daqui, bem, sentou na cadeira, ficou branca. Ela pulou de paraquedas, ela não sei o que lá, tal, isso aqui no Não, foi escritório. no telefone. Não, mas aí eu tava do lado dela. Então, no eu escritório. tava no telefone com ela e Aí falei, ela mãe, ficou, pulei de paraquedas, ela você ficou viu a branca. foto? Ela ficou branca. É que passou pela minha cabeça o perigo que você correu. Aí eu olhei pra Por isso cara que dela e na falei hora assim, tão branca. amor, ela já pulou. Já foi, ela já tá Já em terra. Então ela já caiu. Não tem Ela já problema. caiu. Já desceu, né? Não caiu. Não, mas de loucura foi só essa. Não, É mesmo? Sim. Ah, que outra loucura? Ah, lá Que na outra África só. Não, você é exótica, né? Para as coisas que você faz. Eu sou Você exótica, tá ai bom. que jeito sutil. Por que eu sou exótica? Porque você gosta de tudo que é muito... Você foi para a África, seu pai voltou, seu irmão voltou, você ficou. Ai, fiquei agarrando os leões lá ainda. Ah, né, pai? Não foi incrível? Foi. Gente, quem tiver a oportunidade de ir pra África do Sul fazer um trabalho voluntário e cuidar dos bichinhos lá, você só paga a passagem. A hospedagem a hospedagem e a alimentação é em troca de serviço. Aí tem que fazer um monte de coisa, né, pai? Limpar a bosta de zebra, dar uma madeira pros bebês leões. Ah, É é uma muito delícia, legal. não é? Muito legal. E aí minha mãe tá falando isso porque eu voltei com a perna rasgada, né, mãe? É, e depois foi não sei para onde lá que os peixes... Ela conseguiu ser mordida por peixe. Nunca vi isso. Gente, Eu pior nunca que é vi isso. verdade. Ela voltou com cicatriz na perna, mordida de Eu, peixe. em Itacaré. Não, foi em Itacaré. Morro de São Paulo. O sargentinho me mordeu. Eu fiquei cheia de coraçãozinho, porque a boca do peixe é assim.
não sei se tá pegando na câmera, e ficou cheio de coraçãozinho na virilha. Era um peixe tarado. A cara do meu pai. Não sabia disso, não quero nem comentar. Não, de machucado foi só, né? Pai é o último que sabe dessas coisas. Não, mas Não, pai, não é foi na cicatriz virilha. de histórias, né? Minha tati... Sim. Eu tenho um rasgo no joelho que foi lá de Porto Seguro, que eu fiquei meia bebinha e rasguei no ônibus. Eu fui sentar, tinha um ferro. Ó que Porto perigo. Seguro. Porto Seguro. O leão que rasgou Bahia. sua perna. É, então. Ah, mas só. Tá bom. Só. E as cirurgias pra tirar cisto da cabeça, só. Dos males o menor. E você, mãe, o que você faz da vida? O pai já falou. Eu? Nada. Sai, mãe. Não, você fala, eu curto, eu sou do lar. Porque as mulheres E do hoje. lar? Agora, não. Agora eu vou defender, tá vendo? Ó a reação da sociedade. As mulheres hoje em dia têm vergonha de assumir que elas fazem o papel do que a sociedade chama de mulherzinha, né? Que é administrar o lar enquanto o homem provê. E eu acho que é legal a gente quebrar esse tabu aqui no podcast, porque tem que ter orgulho, não de falar nada, porque você não faz nada. Você faz muita coisa, encher o Não, saco da sim, filha também. aham. Mas isso de ser do lar, de não seguir uma profissão, não é condenável. Você administra a casa, você administra os Sim, bens da família. administradora do lar, administradora de Filha, mim mesma. De mim. filha. Eu só tenho o que eu tenho hoje porque eu tenho sua mãe comigo. Então, tá vendo? Mas não E é ela todo me homem ajudou que faz. em Ó, tudo. vai começar a chorar. Gente, meu pai é muito fofo, né? Paulo, não close. Olha lá. Era empresária comigo. Sim. Ela toma conta da loja, toma conta das coisas, das contas. Muitas vezes eu tô na linha de frente. Mas Não, quem, ela toma conta de você, né, pai? quem segura o rojão da família, de vocês, das coisas, é a Mônica. Que faz o melhor Halloween de eu todos. me sinto assim, eu tenho uma gratidão muito grande, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu passei minha vida trabalhando demais, né? Era de segunda a segunda, segunda a segunda, sábado, domingo, e a gente trabalhava. Era o nosso ramo de atividade, a gente trabalhava. Pra quem não sabe, E- trabalhava com E entretenimento. trabalhava com restaurante, com um monte de coisa. E quem educava e ficava praticamente boa parte do tempo, eu tinha que trabalhar, saía do trabalho, entrava em faculdade, volto a dizer, fiz 2 faculdades. Fiz Só via meu pai de pós-graduação. domingo. E quem segurou o rojão foi sua mãe. Sim. E é muito legal valorizar isso, porque não é todo homem que agradece. E eu falo até por mim, porque eu tenho a personalidade muito parecida com o meu pai. O meu lado masculino é muito mais aflorado do que o meu feminino. O meu marido rindo. É muito mais aflorada que o meu feminino. E eu via a minha mãe como uma mulher submissa. E eu não entendia. Eu falava, por que ela é submissa? Eu cresci numa geração de transição em que a gente via os pais tendo aqueles costumes tradicionais do homem ir trabalhar e da mãe cuidar do lar. Tava numa geração que isso estava mudando, que as mulheres estavam tendo a carreira logo cedo. E não entrava na minha cabeça. Por que minha mãe era submissa sendo que eu não era? E com o tempo, observando o dia a dia dos meus pais e o fluxo de como as coisas acontecem lá, como homem e mulher, e até depois que eu constituí minha família também sou esposa, aí que eu entendi, eu falei, puta, minha mãe não é submissa, minha mãe é inteligente pra caralho. Falo palavrão aqui, viu, pai? Não fique mal. Por favor, né? Não. Eu falo... 3. Porque ela tem sabe, isso também. ela sabe gerir a situação de uma forma que ela é o pilar mesmo da família, é matriarca. E a matriarca não tem que ter vergonha de assumir que ela não tem uma carreira, que ela se dedica só pra Mas família. tem um detalhe importante nessa sua equaçãozinha Equaçãozinha. de sucesso. Sua mãe se formou, largou a profissão, Sim, largou abdicou. o trabalho para poder cuidar dos filhos. Exato. E ela tem que ter orgulho disso. Porque tem gente que desvaloriza isso. Que acha que é uma obrigação da sociedade, né, mãe? E não é. E eu só fui entender muitas E coisas cuidar que de minha mim mãe também. fazia depois de adulta. Né, mãe? A gente teve Ih, fases mas você vai de... ter filho. Olha lá. Eu tô louco pra ver meus netos, viu? Vocês não se imaginam como. Você vai ter filho, você vai entender cada segundo Não, já tô entendendo. nosso. Tem na própria casa, a gente já Não, tá... era a minha meta de vida, né? Ser mãe. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer profissão, era ser mãe e curtir meus filhos até onde eu pudesse.
E tudo bem Eu pra quem quer tive, isso, não, né? eu tive oportunidades muito boas profissionais na Sim. época, quando vocês eram pequenos. Até hoje, você Mas eu não arrasa com decoração. cogitei, Eu eu já não tentei botar cogitei. minha mãe pra render. Ficou errada essa frase, né? É, chato. Eu já tentei botar o talento da minha mãe pra render. Também ficou errado. Mas a minha mãe, ela é uma ótima decoradora. Ela é artesã. Ela faz as coisas com capricho. Já tentei colocar ela pra Ela é decoração formada de nisso. festa infantil. Sim, ela fez decoração e tudo. Eu encho o saco dela há muito tempo. Mãe, vamos fazer decoração. Porque eu, com esse espírito empreendedor, eu já queria botar a mãe pra render. Falei, vamos lá, vender decoração de festa infantil. Quando colocava dinheiro ou obrigação, ela não queria pegar mais. Porque pra ela o que é prazer, o que é hobby, não vira trabalho. E eu custei pra entender que a gente pode gostar de algo e não transformar isso em dinheiro. Porque a gente tá numa sociedade capitalista que traz esse tipo de pressão na gente. Mas, pai, quando eu falo que ela é inteligente pra caramba, não é nisso. Do tipo, só porque ela não tem uma pós-graduação. Não é isso, não. Não, não É é disso tudo que inteligência eu tô falando. emocional É, mesmo. mas é mesmo. De saber ser o pivô de muita situação dentro de casa que eu só fui entender depois. Né, mãe? E as mulheres, hoje em dia, elas têm esse tipo de vergonha. Assim como tem outro tabu na sociedade semelhante, que é a pessoa que prefere ser seletista, que é trabalhar com vínculo de emprego, não ser empreendedora. O empreendedor, ele não é mais do que o empregado. Ele tem um perfil diferente. Ele tem iniciativa, ele tem... ele precisa se desenrolar por conta. O empregado é o perfil de pessoa que precisa ser conduzido. Obrigada, Fá. Precisa ser conduzido. Então, as pessoas não têm que ter vergonha de assumir aquilo que elas são. Assim como as mulheres também não deveriam ter vergonha de falar que não faz nada. Você faz Duvido que muita sua coisa. mãe tenha vergonha, ela tem orgulho. Não, mesmo porque eu não fico em casa sem fazer nada. Sempre estou me ocupando ou com autocuidado, ou com relação a vocês, em relação a ele, questão financeira de casa, administração da casa, da loja. Sim. Então, assim, eu não me dedico apenas a uma coisa. Mesmo porque eu também não gosto. Sou de Gêmeos, eu gosto cada hora é uma coisa diferente. Que nem meu marido, cada dia acorda de um jeito. Então, eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo e rotina pra mim não gosto. Então, mas eu sei que você não tem vergonha, porque você também vem de uma geração que isso é normal. Mas a minha geração... Imagina, se você perguntar pra uma mulher, eu vou experimentar falar pra Aninha. Pergunta pra Aninha, se ela quiser, não quiser trabalhar. Tudo bem pra você não trabalhar, a pessoa tem vergonha de falar que é dólar. Não sou dólar. Sua mãe não é dólar. Eu não sou. Fala qualquer coisa, mas não fala que é dólar. Não fala isso. Ela não Dólar é é um termo que se usa pra uma pessoa que se dedica para o lar apenas. Entende? Não. Mas ainda que seja, pai, ainda que ela seja, tudo bem. Da minha época, dólar, a mulher antigamente, filha, era completamente submissa e completamente dependente do marido. Então, quando você imagina que a mulher não tinha CPF, o CPF era do marido, né? Não faz muito tempo isso. Não faz muito. Não. Então, quando você fala do lar, eu digo pra você que sua mãe nunca foi do lar, porque ela nunca foi submissa. Ela sempre teve a liberdade, ela sempre fez as coisas que ela gostava, ela sempre fez o que ela queria fazer na hora que ela queria Entendi fazer. o que você quis dizer. É como se o dólar quisesse dizer que ela é propriedade do lar, não que Não, ela quando é ela é por si mesma. dólar, antigamente, quando falava dólar, é porque era submissa ao marido. Antigamente o marido era falava. era aquela coisa assim, o serviço de casa ela tinha que fazer. Entendi. A comida Nesse ela sentido. tinha que fazer. Então, Sua quando mãe a gente nunca, fala o nunca, antigo Não. dólar, era isso. A Sim. mulher, nem conhecimento financeiro, quanto o marido ganhava, quanto gastava, nem isso. Nada. Quem ia no mercado era o marido. Uhum. Porque se ela desse uma lista de Ela era uma empregada. de Quando fala 10 dólar, era uma itens, ele empregada. decidisse que ia comprar 8, entendeu? É por isso- Antigamente era assim. É por isso que eu não concordo. Porque ela Sim. nunca foi. Não, é que pra mim Do dólar dia não é que isso. nós casamos pra frente, ela teve a liberdade dela. A gente sempre teve conta conjunta, cartão junto. Tudo que a gente conquistou é nosso. Ela fala, não, mas é você que trabalha. Ela acha que sou eu que trabalho. Mas ela não sabe o quão importante ela é Sim. pra gente chegar onde a gente chegou. Então, quando você fala assim, não, ela é do lar. Não, não é do lar. Nunca Não, foi é que do na lar. minha concepção, em minha defesa, é que dólar é alguém que se dedica ao lar, à família, administrando. É o conceito trabalha, não tem moderno da uma mulher do profissão, lar. Que não tem uma carreira Que nome é feio. profissional. Não, eu acho, hoje em dia, essa questão
da nova geração, o modo como administra as coisas, né? De crescer junto, trabalhar junto, dividir as obrigações da casa, que eu também não acho justo só ser do marido. Quando é em comum acordo, enfim. E eu acho uma boa isso. Quando os dois É uma trabalham. parceria, né? Isso, é parceria, caminhar junto, crescer junto. Sim. É que no meu caso, foi um sonho de vida e ser mãe. O meu objetivo era ser Sua mãe. missão de vida é Era ser não, mãe. é. É aquela coisa, Muitas a profissão vezes- pra você. Antigamente, É incrível isso. Era tempo integral, amor. Muitas vezes a gente viaja. Viaja aí. 6 meses atrás. Sua mãe passa numa loja, vê as coisas e fala assim: puxa, vamos levar isso para as crianças? Faz 6 meses isso. Sim, porque é eternamente É, criança. vai ser sempre criança. Porque Não vai. a gente é mais velha, sempre vamos ser criança. Sabe, eu fico muito feliz com isso, porque a gente tem, graças a Deus, uma família muito unida, a gente tá junto. Eu acho que a gente enche o saco até demais, né? Porque a gente fica, e aí, já me ligou? Como é que foi? Como é que foi? Não é que a gente quer, gostoso não é que a gente quer sufocar os filhos, ou a gente quer ter controle. monopolizar, ter controle. Muito pelo contrário, filha. Ao contrário, eu tenho certeza que é o mesmo sonho da sua mãe, é ver vocês felizes. Uhum. É o que a gente quer. E muitas vezes a gente já viu alguns filmes, algumas historinhas que eu sempre falo, né? Puxa, isso eu já vi na minha vida umas 2, 3, vai acontecer isso. E muitas vezes a gente acaba sendo chato porque a gente tenta evitar aborrecimento lá na frente. Fala assim, poxa, você vai Por se experiência machucar. de Por vida. experiência de vida. Sim. Não que a gente seja o dono da razão. Ninguém é o dono da razão. As coisas mudam. Foi o que eu te Não, falei. mas é Nós aquela estamos coisa, né, pai? mudando. Hã? É aquela coisa, você dá a sua experiência, a sua perspectiva, a mãe dá dela, e eu estou falando isso em pais e mães no geral. E o filho acata aquilo que servir pra ele. Sim. Não Tem necessariamente ouvir ou tem que não. seguir a mesma Mas coisa, alertar né? nós podemos. Exato, e deve. E antes da gente continuar, vou reforçar, queria agradecer o mais fácil, ó, mandou gordíssimo, mandou de salame, pai. Você que gosta, eu também vou comer, porque eu não almocei hoje. É pra comer, experimentar e dizer se gostou pra Kelly e pro Rodrigo, porque eles são muito incríveis. Não, Obrigada, tudo pessoal. deles é maravilhoso. Eu não vou comer, viu, Miura? Porque eu tô seguindo a dieta Ah, certinho. ela e o personal dela. Não, pode comer, mãe. Um lanchinho não vai matar. Vai matar, pai? Mata. Mas, tipo, então eu como por vocês. Não, gente, vamos Come, comer. Não você vamos pode- fazer essa Vai firme, desfeita com vamos o lá. pessoal do Depois, mais a gente- fácil. depois eu como. Não, não vou tá? fazer desfeita. E, então, voltando a A gente faz esses- o merchan sem precisar comer. a essas coisas contra, né? Tanto a sociedade mudou que hoje, antigamente, pais separados ou pais homossexuais, sejam 2 mães ou 2 pais, era a coisa mais rara do mundo. Hoje, pais heterossexuais e casados ainda, mais raro. o mesmo casamento desde sempre, mais raro ainda. E vocês estão casados desde que eles, gente, eles eram uns bebês, eles tinham 21 e 20 anos. Não, quando a gente casou. E A casou. gente tá junto desde 16. Então, mas 16 anos. 16 anos, eles casaram com 21. Hoje, isso é mais raro ainda. A Aninha aqui casou, quando ela veio falar pra mim, ela tem 22 anos e é casada há 3, ela casou com 18. Tem 22 anos e casou. Eu falei, é uma raridade, porque a geração dela agora não sabe o que é isso. Nós temos 32 anos casados e mais 5 anos de namoro. É uma vida junto, né? Uma vida fácil. Não é. Nunca vai ser. Nossa, não é fácil, gente. Eu tô Mas- casada há 2 e tô Ah, mas se surtando. fosse fácil, era chato. Mas tem um detalhe. Eu sempre falo isso. Casamento tem que ter 4 pilares. Tem que ter o respeito, a cumplicidade, tem que ter a admiração, os dois, né? Um gostar do que o outro fala, e a cumplicidade. Tendo isso, ele vai longe. Problema, todo mundo tem. O que me assusta um pouco nessa geração nova aí, nos novos jovens, né? É que eles são muito imediatistas, né? Então, a casa, não, separa, não deu certo, não, é muito rápido, é muito efêmero a coisa. E não é assim um relacionamento, né? Quantos desentendimentos nós tivemos, quantas brigas. Mesmo porque quando é novo, é imaturo. Mas quantas Vocês vezes? amadureceram juntos, ainda teve essa, né? Não, todo mundo amadurece da mesma cronologia. É que quando
se é jovem, uma que é tudo Sim. novo no Jovem relacionamento, ainda. Jovem ainda. Tô brincando. e a questão de amadurecimento para dialogar, para resolver as Sim. coisas juntos. É, Então, então, assim, Mas inteligência E eu emocional vejo, até hoje, o homem demora já pra desenvolver. E a sociedade ainda enfrenta um certo tabu também quanto à terapia. Porque é complicado, né? eu As pessoas não têm vejo, autoconhecimento. eu vejo esses desentendimentos de uma forma, né? Quando a gente tá junto, que tem um relacionamento, que você se desentende, qual o seu objetivo de se desentender? É Arrumar. tentar consertar uma coisa que tá errada. Uhum. Então, o casal que se desentende, eu acho que é normal, porque eles estão são lutando duas pra pessoas consertar. diferentes, são duas famílias diferentes, dois gostos diferentes, duas criações diferentes, e nem sempre dá certo, né? Então, eles estão tentando lutar para consertar. Eu não vejo a briga ou o desentendimento como um ponto negativo. Eu vejo como um relacionamento saudável. Falando Porque de conflito o normal, re- né? é, Não co- de desrespeito. Não, É. desrespeito em Não, é bom hipótese deixar alguma. claro. é briga em termos de discutir, Não estou falando de bater, tentar brigar, arrumar, não estou falando de é. briga, estou falando de desentendimento. Não estou Uhum. falando briga. Mas quando um casal não tem nenhum tipo de desentendimento, que é tudo, Tanto faz. tanto faz. É a falsidade. É a hora que... Não, e também é a hora que acaba o casamento. Aí acabou o casamento. Porque a partir do momento que uma das partes se cala, é porque ele desistiu, ele jogou a toalha. Uhum. Então esse é o conselho que a gente tem que dar. Lógico que ninguém está falando aqui, não, vai lá, quebra a cara. Não estou falando brigar. Não, é diálogo, Nós estamos falando de é diálogo. conversar, é lutar pelo São pontos de relacionamento. vista diferentes. Você, filha, foi criada numa família, numa criação, numa educação, num estilo. Seu marido foi criado em outro. Vocês estão fazendo hoje a comunhão dessas duas famílias. Eu entendo assim. Dois costumes. Dois costumes. Vocês vão aproveitar o que que tem de bom na família dele, você vai aproveitar o que tem de bom na sua. Por quê? Porque vocês vão ter que montar a base para os seus E filhos. separar também o que também não foi bom. E aprender. Pra não Né? repetir. Porque Pra não você vai repetir. usar isso para educar seus filhos. Sim, Porque educar os filhos não é fácil. sim. Encontrar identidade. Isso é legal a gente citar. Eu até tava conversando com a Casinha, que é uma amiga minha que casou também recentemente. Que essa fase de recém-casados, todo mundo fala que é mil flores, que é tudo mil maravilhas e depois cai na mesmice. Mentira. Os primeiros meses de casado foram os meses mais difíceis do nosso relacionamento, justamente pelo que você tá falando. Mas o casamento mudou. Acostumar por hábitos. Não, calma. Acostumar com hábitos diferentes, valores diferentes, a forma que você às vezes fala A, a pessoa entende B e vice-versa. E foi o que eu falei pra ela. Tem que ter calma, paciência, até o casal encontrar a própria identidade. Até não ser nem A nem B, ser C. E outra que você aprende a lidar com a pessoa também, né? A minha mãe quem batendo de diga. A minha mãe, frente. meu pai, ele não percebe, mas quem manda é a minha mãe. Eu não tenho dúvida disso. Minha mãe, ela consegue tudo o que ela quer, mas tem um jeito. Por isso que eu falei que tinha coisas que eu olhava, que eu fui entender, sabe quando? Na pandemia. Teve uma Foi onde situação a que gente mais aconteceu. Conviveu, né? Não, eu cheguei a sair de casa pra morar fora e voltei por um tempo, depois a gente saiu de novo. Nesse voltei por um tempo, eu já tinha sentido na pele o que era ser esposa e mulher da casa. Mulher da casa, gente, sem mimimi, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Quando eu fui lá pra casa da minha mãe, eu observei ela fazer algumas coisas que eu falava, puta, agora eu entendi por que é assim. E não tem jeito, as pessoas só vão aprender a vivendo mesmo, batendo com a Por isso, cabeça. quando a gente fala, você só vai entender quando você for mãe. Uhum. Você só vai entender mesmo Quando for porque... esposa, quando for vó, Porque quando for enquanto tudo. você é filha, toda mãe é chata. Isso é incrível. Todo filho coloca defeito na mãe, toda mãe. Mas só vai entender os porquês quando é mãe. Sim. É óbvio que nós somos humanos, a gente Erra erra. também. E principalmente com o primeiro filho, né? Porque é mãe de primeira viagem. Uhum. Mas a maior parte a gente acerta. Uhum. Então, às vezes você recrimina alguma coisa que a gente fez por você ou com você, enfim, mas sempre foi feito com as melhores intenções, Sim. para o seu bem, para a sua educação, tudo. Mas porque- que só vai entender depois quando você for mãe, que você vai se ver na mesma Mas situação. sabe o que é, Tem mãe? coisa que dói o coração de você falar não e de fazer. Sim. Mas é Mas é sabe o que é? necessário. Eu vi isso da Bernadette, minha terapeuta espiritual, antes que meu pai fala que eu sou
Muito mística. Bernadette. Chamava Bernadette, a Essa eu não ouvi falar senhorinha. ainda. Era de Santo André que eu ia fazer regressão lá. Jesus. Ela virou pra mim, porque eu demorava sabia. pra aceitar algumas coisas que a gente tinha no nosso relacionamento como duas mulheres com a personalidade forte. E ela falava assim, Tabata, para de santificar a sua mãe. Antes de ser sua mãe, ela também é um ser humano, ela também erra. E muitas das vezes, na grande maioria, ela vai errar tentando acertar. E aí isso casou muito com o que eu ouvi do padre que fez a missa do velório da avó, Vilma. Que ele falou assim, que você quer saber quando uma pessoa significou muito bem na vida das pessoas que ela ama, é quando a neta ou o neto fala dessa pessoa, sabe por quê? E esses erros que você tá falando que todo pai e toda mãe erram, a segunda chance que vocês vão ter de ser uma boa mãe e um bom Os pai netos. são com os netos. Eles estão Por isso que o elo entre netos e avós é mais próximo e mais Mas forte é do que com diferente, pais. eu não tenho neto, mas eu tenho amigas que A já responsabilidade são é avós. diferente. Que Não, e outra, vocês não vão errar a mesma coisa que vocês erraram Mas não com os é errar. filhos. Porque nós não vamos errar, nós vamos estragar os netos. Mas é a isso sogra mesmo, que coloca mas coca é na isso mesmo. mamadeira. Ela acha que eu vou Não, cuidar de isso eu não vou escola, fazer. disso, Mas que eu olha, vou dar imagina, eu vou chocolate na hora comprar- que for embora. Nós vamos dar chocolate 1h da manhã pras Ah, mas por crianças. quê? Ah. Não, gente, vocês têm que ter amor Vou ao ensinar a subir no batente da porta, essas coisas. Mas assim, eu tenho amigas que são avós, elas sempre falam, é você ser mãe sem a responsabilidade. Uhum. Então, é o mesmo amor que você tem por um filho, só que você não tem a responsabilidade da educação, da criação. Então, onde nós vamos... Ei, você tá vendo, né, mano? Ainda bem que você veio assistir aqui o podcast, o negócio tá... Vou chegar em casa, os filhos vão estar elétrico. Mas Tá vendo? aproveitando Não pode aquela- julgar a avó. Aproveitando aquela frase que você falou, realmente, o homem é a cabeça da casa. Tem razão. Mas a mulher é o pescoço. Sim. Vira pra direita, vira pra esquerda, vira Ela pra cima, conduz, vira é. pra baixo. Breca, né, mãe? Esse é o problema. É, porque o homem, a quinta série nunca sai do homem, né? Não sai. Não sai. Vocês são tudo uns... Gente, eu... Olha lá, sai. meu marido quem diga. Eu sempre convivi com homem, né, mãe? Nas escolinhas, sempre fui da turma dos moleques. Eu sempre fui meia moleca. Foi muito difícil eu ter amiga mulher. Muito. E os Nisso homens... você puxou a mim. Até hoje, até hoje, você encontra os homens, eles resolvem as coisas. Ah, cara do meu pai. Ai, Eles- mulher é muito complicada, muito cheia de mimimi. É mimimi. Homem já é mais prático. Não, é isso que eu ia falar. Mas você não batia bola, jogava bolão quando a gente começou a namorar. Não, Pelo amor de Deus, Mas ô os Pereirão. meus melhores amigos eram... eu E aí, amor? homens. Oi, amor, onde você tá? Tô Não, jogando não é futebol. Não, o que a gente tá querendo não. dizer é assim. O que a gente tá querendo dizer é assim. Tipo, os homens, se eu tenho um problema com você, eu chego, falo, a gente resolve e acabou. A mulher, aí ela fica Ai, meio tem a assim. questão de inveja, tem a questão de Não, ficar homem reparando. Olha, tem a Tabata, tem gente. os olhos seus que quer problemas. a mesma Não, coisa. Tabata, Mas eu- o cara que você tá de Tabata, olho, eu- ai, Eu digo assim, eu tenho que falar o que eu acho. Uhum. Passa meia hora, não é mais nada daquilo, 1 hora eu falo, desabafo, acabou. Mamãe remói. 1 semana. Então, 5 dias, 4 mulher dias. remói. E fica... Não, mas peraí. É pior Nossa. ainda no geminiano. Eu Nossa quis... Senhora. Esse daqui é homem, meu marido é homem, mas ele Quantas é vezes eu a chego pra ela e falo geminiana. assim, fala, pelo amor de Deus, o que é? Tá tudo bem. Na hora que fala tá tudo bem é porque tá tudo um desastre. não, mas mas a isso gente é de demora. mulher. É Todas mulher. as mulheres. Não, Homem não é particular. Amor. Ficou minha puto, e nem passou gêmeos. depois. O que foi? Nada. Não, não. Mas Só é que homem o- faz de louco, né, mãe? Eles fingem que nada aconteceu. Não, se tá, faz de mas homem é bobo. diferente. Quando Não, ela fala é se Tática nada, masculina. quando ela fala nada, só que é tudo. Só que pro homem que escuta nada, é nada. Mas Não isso sabe, é tática. homem... Primeiro que homem tem audição seletiva. Ouve o que quer. Começa por aí. Homem não remói porque tem todo um interesse ali por trás, entendeu? Ô, mãe, puxa o microfone um pouquinho mais. Meninas, por favor, dar um curso. Vai. Nossa, vamos vender um curso da minha mãe? Não, mas é verdade. Não, é verdade. É conveniente para o homem não remoer e não levar adiante. Sim. Não, Por mas isso tem que homem que eles- remói. Por isso que eles Não dão castigar, de não é louco, castigado, né? dá um de louco e beleza. Cara do meu pai. Não é bem assim, não. É sim. Vocês se fazem Vocês disso. lembram quando interessa. Ah. É. A vida que segue. É. É sim. Não é não. Não? Como que é? Então tá bom.
Vocês Não não é. remoem. É porque vocês são espiritualmente superiores e vocês não remoem a situação. Não, eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que ser espontâneo, tem que falar. E aí depois? Tô. Então. Mas adianta remoer 5, 6 dias e passar também? Não é melhor resolver? Não, mas a mulher só passa se ela resolve. Se ela senta e resolve. conversa, não é? Ou se ela dá o troco. Senta e conversa. Ou se ela dá o Quantas troco. vezes? Se Não. tem oportunidade de diálogo, se não der também. O que tem na mulher é simples. Ai, lá Ela vem. dificilmente vai falar assim pra mim: amor, eu errei. Puxa, Ah, eu me falo. enganei. Aqui, jacaré. Não tem isso. Eu falo. Falar assim, Ah, eu errei. você falou falar que errou? Não fala. Eu Não falo, fala. peço Não fala, não. desculpa. Não fala não, não fala não. Se eu acho que eu tenho certeza, é Não, óbvio você que eu vou nunca errou. defender, mas quando... Você nunca achou que errou até hoje. Lógico que eu erro, lógico que eu erro. Mas então o que acontece? Na hora que ela, Ela vê não que erra, ela se errou, equivoca. não, ela entra no Não, errar pã, eu erro. ela mudou o assunto, muda a conversa, esfria o negócio, não ela não fala. Quantas vezes eu falei, por que você não fala? Eu errei. Pai, mas você é igualzinho. Eu sei. Agora imagina a Tabata que é filha de vocês dois juntos. Eu também sou de... Não, mas eu quando eu erro, Não, eu falo. quando eu vejo que É eu que errei, dificilmente peço eu erro. desculpa e eu falo. Não, eu falo Agora, quando... se eu acho que eu tô certa, lógico Em que eu vou 50 defender minha 2 tese. anos, 32 anos, isso nunca aconteceu. Deu pedir Claro que desculpa? não. Nunca vi, filha. Mas é porque eu nunca estive errada. Você então. não erra. Você se É o marco engana. de saia, é o marco de saia. Eu também nunca erro, eu me engano. É, então, não, mas eu nunca estou errada. Mas às vezes, É porque eu penso 10 dependendo mil vezes antes. do modo como você se enganou, Mas vamos lá. é questão vai. de se pedir desculpa, reconhecimento. Eu sempre peço. Gente, olha, Caso depois de não. Casos de jeito, família, olha, agora casos de Márcia. Márcia, como que é o programa da Márcia? O que ela chama o... Vamos descobrir agora. Ah, não, caso Se de é família ou não é da pai. outra loira, não é? É a Ah, eu Sônia. Já misturei a Sônia. É. Sônia. Sônia? Cristina Cristina. Rocha, Nossa, louco. Pra vocês verem que a gente não Era a consome a Márcia TV Pertier. aberta. Não mesmo. Quê? Márcia Pertier é uma antiga. Fazia essas Pertier? brigas de família aí. Não. E a Cristina é agora. Tá tudo bem, gente. É Casos de Família. Pra quem não conhece, é um programa em que só tem arranca-rabo de família, que é tudo encenado também, viu? Não se iluda que aquilo é espontâneo. Eu mesma já participei de um programa desse pra receber 50 conto por cara que apertava lá o botão bonita e não tava solteira, fingia que ia sair com o cara só pra ganhar dinheiro lá no SBT. Já passei umas vergonhas, né, mãe? Eu não tô sabendo disso. O namoro e etc. Você sabia disso? Lógico. Ela como... Pai, só é... Né? Oxe, pai, 50 conto por cada sim. Eu não sabia. Eu fui lá, o Celso Portiolli me anunciou, eu desfilei, aí, tipo, 7 caras deu sim. Eu saí de lá com 350 reais só pra dar uma desfiladinha e eu ouvi um sim. E dar um beijo na testa do cara, só. Tô lembrado disso, não. É, porque você não assistiu. Você não me assiste, pai. Você assiste o podcast? Agora entrega aí. Ouve o podcast. Filha, Assiste. você fala tanto do podcast que é mais fácil a gente ter você ao vivo, amor. Ai, olha que liso. Ele é o perfeito sabonete. É verdade. A minha mãe também não tá Eu seguindo, sou tá? dessa- Lógico que eu tô. Olha, eu parei. Lá vou eu falar Não, mal. eu parei, deixa eu ver lá no vou eu segundo. falar mal da geração nova. O pessoal da geração nova hoje conversa pelo celular. Muitas vezes você vai num restaurante, no metrô, não sei aonde, os caras estão juntos falando pelo celular. Mensagem. Pai, mas Eu não gosto. Eu Tá gosto bom, de como que eu falar vou com as entrevistar? pessoas. Não, concordo, entrevista. A Ju Mas a gente Trovão na sua conversa. frente pra você ver. Quem é a Ju Falou Trovão? quem não Aí, tá tem vendo? Você não celular na assistiu. mão. Quem é a Ju A Trovão? instrutora de tiro. Aquela moça? É. Podia estar aqui. Ai, pai. Gente, Podia ajudar. vamos acabar Ela é aqui. maravilhosa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não, essa eu não reclamo porque ela é maravilhosa. Não, isso é uma coisa. Ela é Vocês estão vendo. simpática. Vocês estão vendo uma coisa que eu não concordo na relação dos meus pais. Desde sempre a minha mãe
A minha mãe era a primeira a falar pro meu pai quando uma mulher bonita passava. Ela falava, nossa, olha que corpão. Aí meu pai comentava os dois como se fosse brother. Mas eu olhava e falo falava pra assim, sua "Oi?" mãe, eu falo pra sua mãe de cara fazer bonito. por trás. Ué, mas não faça. Engula o olho. Você não viu? Tabata. Quem que foi Mas que qual o viralizou problema de porque não admirar uma tava vendo a mulher bunda bonita? da Fala. era Tabata. da Alexa? Da Copa agora, que ela tava dando. O Fred, o coleiro, que ficava olhando pro teto. Isso daí é um Filha. marido... Filha, Diga. eu Mas falo, o que há de inclusive, mal eu dele- falo dele de ver uma homem mulher bonito bonita? pra ela. Eu falo de Ah, homem. não. Porra, Rei tinha não um cara perde os bonitão dentes. na academia. Ué, a gente Não, adianta que não Guarda falar? pra si. Vai ganhar alguma coisa na tua vida falar que a mulher é Eu sou gostosa? espontâneo. Mas vai ganhar alguma coisa na tua vida? E o que eu Compartilhar que ela é gostosa? Eu prefiro que Engole. seja sincero do que, tipo, vai no banheiro, fica olhando no celular, ou fica no peraí, mas notebook ninguém tá falando olhando, de ou traição. conversando. A gente tá falando de babar na vitrine alheia. Ele Não não tá faltando babando. com respeito. Então. Eu não mas isso babei. não, Não, é a falta de mãe às vezes respeito. fala, nossa, olha essa mulher, que bundão. Aí meu pai olha e eu fico assim. Poxa, mas é? Eu essa olho pros mulher dois e tem- falo, mãe, Essa mulher tem um bundão não é pra olhar. Se ele não mexer com ela, não faltar com Não, respeito. Você não. sabe Fia. quanto eu me dediquei pra sua mãe ser assim? Não, quem fica... Peraí, assim como? Cabeça Desse aberta, jeito. ele tá falando soltinha, permissiva. Não é permissivo, Não, isso não é não tem nada permissivo. errado. Eu tô Isso zoando. é permissivo. Se eu Eu tô fosse, dando de ó, Márcio agora, aqui, se eu Goldmix, fosse né? lá cantar a mulher, É, falar aí gracinha, é outra- eu tenho certeza que Não, sua isso mãe é ia me assédio. dar... Eu não tô falando de assédio. sua mãe ia dar uma voadora falando no de meu babá. pescoço. Com certeza. Mas de falar bonita... Eu tô falando de Isso é babar na bobagem. vitrine Com alheia. certeza. Não. E outro detalhe, eu posso falar de qualquer homem bonito pra ela, que eu falo mesmo. Olha, aquele cara é bonitão. Viu? Não fala nada. Falo. Pergunta pra ela se eu não falo. Eu falo. Eu boto fé no meu taco. Nossa senhora! Dá um close na cara dele agora, do boto fé no meu Meu taco, eu sou apaixonado pela sua mãe. Ai, E seu tenho certeza que ela é taquinho, apaixonada pai. por mim. Seu taquinho. Eu sou. Olha lá. Então, Ai, gente, vamos acabar que eu já tô quase gorfando nesse podcast. Muito obrigada pela presença. Isso é uma coisa que eles sempre fizeram também desde pequeno. Eles beijam na minha frente. filha, eu Você tem preciso que te ficar contar um feliz. segredo hoje nesse podcast. Ai, pai, lá vai ele. Eu já... Nossa, só se for Não é nada demais. Não, ele vai falar. Ele vai falar o que ele me Espírito fala. Santo, barriga de Todo. aluguel. Não, ele vai falar o que ele fala todo Filha. aniversário, que eu sou vitoriosa. Filha, é simples. Filha, Já viu? eu não vejo sua Quem- mãe... Da onde Mãe. ele puxou de ser sem noção? Ó, Não é sem noção. eu puxei de ser sem noção, não sou sem Não. noção? Eu Ah, vejo sua mãe como minha namorada, amor. Hum. Então eu não acho vergonha dar um beijo nela, dar um aperto, Ah, dar tá. um Achei que você ia falar abraço. outra coisa. Não, eu não vejo. Achei que você ia falar que eu sou vitoriosa, porque, Isso você é. porque eu podia ter ido pra outros lugares. É, Não, eu sempre falei fica isso. quieto. A minha mãe. Não, mas... Não, Não, sabe o que que é? Mas é verdade. Sem pisar em ovos. Sabe o que ótimo. meu pai fala? Meu pai fala que eu sou vitoriosa, sabe Não por vai falar quê? isso. Hã? Não vai falar isso. Vou falar. Que eu sou vitoriosa porque eu poderia ter ido pra outros lugares. Pro box, pra outros lugares. E eu fui pro o ovinho da minha mamãe. Não foi isso que eu falei. Não foi o quê? Eu falo que você é vitoriosa, filha, porque você ganhou uma corrida de milhões. Você já começou chegou por ali. primeiro. Você chegou primeiro. Uhum. Podia ter ido pro box, podia Olha lá. ter jogado no chão, podia ter ido pra um monte Na de cortina. lugar. Da Você cortina. tá- cortina. E né, você pai? é vitoriosa, filha. Então você já é vitoriosa. E todos nós Foi somos. um tiro Qualquer certeiro, ser né? humano é vitorioso. Entendi. Venceu uma corrida de 10 milhões. Entendi, pai. Vai falar que eu também fui feita numa sessão de como se fala? Descarrego? Não. De esfoliação Não, na de mãe. jeito nenhum. Fui feita na praia, gente. Onde eu fui feita virou balada depois que eu fui muitas vezes. Vive lá vi, no Guarujá, em São Paulo. Tá vendo o que eu passo? Ter pais jovens é isso. É você ir pra balada com a sua mãe desde novinha. É você ouvir seu pai falar putaria desde novinha. É assim a Olha, vida, né, filha, Lola? eu não diria pais jovens assim, né? A idade chega para todos nós. Mas eu e sua mãe temos espírito jovem. Tem. A gente, Mais do que eu. A gente, quando sai, a gente Eu sou vai... mais velha que vocês dois. A gente, quando sai, a gente não deixa de ir numa balada, a gente não deixa de se divertir, a gente não deixa de dançar, a gente não deixa de se curtir.
E eu acho que a vida é isso, filho. Ah, estamos com 52 anos, é muito feio. É feio pros outros, quero que se dane. Eu não me quem sinto disse com a que minha é feio? idade. Não, tem gente que acha Hoje um em dia, absurdo. 50 é a flor da idade. Antigamente era 40, agora já é 50. A mas mulher vai Não, o que casar ele e tá ter filho querendo com 30. dizer é tipo assim, tem, por exemplo, eu particularmente já passei por várias situações que eu tô numa balada, eu gosto de música eletrônica, eu gosto de hip hop, são ritmos que normalmente as pessoas da minha idade não gostam, né? Gosto de rock. Gosta de Então, flashback. Não, O pessoal da sua idade. Muito anos raro. 80, gente. vai. Eu e o Fábio a gente gosta. Mas Mano, puxa o microfone um pouquinho. é complicado porque se eu tô numa balada, por exemplo, eletrônica, que é o pessoalzinho mais jovem, nossa, eles vê como um absurdo. Fala assim, o que essa tiazona tá fazendo aqui? Deixa eles. Alguém pagar tuas contas? Eu não me Isso daí vocês me importo. ensinaram Muito sempre pelo a pensar. contrário. Teve até uma vez que uma menina veio tirar o sarro pra mim e falou assim, sua mãe tá onde? Na sofá, assistindo televisão? Assistindo novela? Não, e tudo bem se tiver, mas cada um com De seu boa. problema. Vai encher o sabe? saco. Então, assim, A eu tô vida é curta, vivendo, eu tô fazendo o que Mas eu e as gosto. perguntas? Não, mas eles são. Curioso. Mas eles são. As perguntas, deixa eu ver se teve. Eles são mais jovens que eu. Eu sou daquelas que gosta de tomar um cafezinho no fim da tarde jogando um Rummy-Cup. Filha, você tem espírito velho. Toma, eu sei, pai. É, de Mas velha. isso é pra provar que os filhos não têm que ser cópia dos pais. Cada um tem a sua própria personalidade, que a educação. Às vezes a pessoa fala, meu, mas eu criei os dois filhos do mesmo jeito. Por que um é tão torto, o outro é tão direitinho? Porque Não, cada um tem tem a nada sua a ver. personalidade. Mas eu acho que você deveria de começar Curtir a mais a aproveitar a vida. vida. Porque tem muita coisa que a gente Dá tem pra curtir mais. vontade Mas se de- curtir a de vida é fazer. relativo pra vocês, é uma coisa, pra mim é outra. Ai, peraí, que tenho que trocar o. Você tá com... Não, mas quando você tiver mais velho, você vai sentir a questão que você falou assim, é relativo. Mas tem coisa que você vai querer fazer lá na frente, que o momento seria agora por questão de saúde, disposição. Sim, isso Entendeu? sim. É, que eu já tô Eu, perdendo por a exemplo, disposição pra ter a penca de filho Gostaria que eu queria. de saber andar de patins. Hoje eu não, Ah, não, eu posso, sou uma porque se eu pata-choca. cair, eu vou me machucar Não feio. Eu vou andar de consigo. patins. Eu gosto. Ó, Você já perguntas. sabe, você já andou, eu nunca andei. Uma viagem que você fez com eles que foi inesquecível. Quem Uma perguntou isso? viagem. Fábio. Uma viagem? Uhum. Uma viagem que a gente fez que foi inesquecível. Egito. Tantas- Eu acho que Egito, mas foi inesquecível pra mim. Pra você? Não, pra gente também foi Pra- porque em foi família. surpreendente. E eu acho que uma viagem inesquecível também que rolou foi a primeira viagem que a gente fez pra Disney, que foi só briga. Mas foi uma viagem virada de chave, não foi, mãe? Foi. Porque meu pai, como ele trabalhava muito, foi a primeira vez que a gente ficou tanto tempo os 4 juntos. Eu, meu irmão e meus pais. Rolou muita treta. Mas foi uma virada de chave que Foi dali dormir pra no frente, chão, né? Foi bacana aquela viagem. dali pra frente a gente se uniu. Foi. Às vezes as pessoas acham que é sempre tudo a mil maravilhas e não é. Lógico Pra que não. gente, que era uma realidade A3, eu, meu irmão e minha mãe, era muito difícil lidar com meu pai, que era chefe no trabalho, e ele queria mandar na gente, e a gente também não queria absorver a opinião dele, porque ele nunca fez parte. Então, era uma treta que eu acho que os pais e os filhos têm que saber lidar até hoje para não prejudicar essa questão da união. Porque a união, ela não é consequência de num dia a dia perfeito. Não é, a gente vive nos nossos arranca-rabo. Mas a união, ela tá com base ali na tolerância, no amor, no perdão, na paciência, em aceitar o outro diferente como ele é e amá-lo mesmo assim. Né, Chuchu? Então, eu acho que foi a primeira viagem para Disney. Meu pai acho que foi para o Egito, porque eles realizaram o meu grande sonho, que foi levar para o Egito. Nota-se, né? Todo mundo sabe que eu sou louca pelo Egito. E você, mãe, acha que qual? Todas as nossas viagens sempre tem história, né? Mas qual foi inesquecível? A mais, assim. Não que é inesquecível mas assim, o que eu tenho lembranças assim foi quando a gente foi para Califórnia, que a gente foi no parque do Snoopy, que você e o Gregory preferiu ficar no banco dormindo do que andar de diligência. Não, peraí. Meus pais vão pra Califórnia. Meu, num aonde parque de você vai andar diversão. de diligência? Fala. E foram andar de charrete.
Não é charrete. Ai, gente, Era aquilo é uma diligência. charrete. Nossa senhora. Não, mas aquele diligência. dia vocês Qual que é a estavam... diferença de uma charrete pra uma diligência? Aquele dia Bastante. vocês estavam... Não foi só esse brinquedo. Aqueles dias vocês estavam um porre. É Tá. pré-aborrecente. Vocês estavam a fim de dormir, de descansar, de tal. E a gente tem pique E a vez que pra nós não fomos parar. pra Las Vegas, o Gregory quis ficar no quarto. Nossa. Porque na época acho que ele tava de namoradinha nova. Não, é que ele não lembro. tinha 21 anos e ele não podia fazer quase Não, nada, mas coitado. a gente foi andar na strip. E Sim. você foi junto. Ai, do cocô? Não, tá. Ah, eu conto. Nossa, andamos a strip Não, inteira, peraí, não, peraí. chegamos Peraí, lá. não, tá, peraí, não, não. tá, isso Segura não. o fim da história. Não, vamos aqui a gente fala de cocô sim, pai, algo Mas é natural. Todo mundo faz. feio, Não, é Tata. feio mesmo, é feio e fedido, mas todo mundo faz. Essa viagem, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem do Brasil pra Las Vegas. É quantas horas? 12, não é? É. 12 horas. Eu tava com o meu pé uma bola, porque eu tenho Nossa, linfedema, eu falou tenho a inchaço. véia. Falou Uma a pé, uma velha. bola. Eu tava louca. quero ficar velho assim, não. Não, eu tava também louca não. pra ir no banheiro fazer um Não. cocô e tomar um Ai, banho. tava. E Não. os meus pais falaram assim: No momento você não quis, tanto que Não, você eu foi queria ir com no a gente, banheiro. senão você teria Ouve avisado só. que você ia Não, ficar lá. peraí. É que te deu vontade no meio do caminho. não, eu já Edita estava com isso. vontade. Aí vocês viraram. Edita isso. Não edita nada, ouve. Isso é muito feio. Ouve só. Aí eles viraram pra mim e falaram Fala, assim: e ao toalete? tá. Você é uma dama. fazer cocô, todo mundo faz cocô. Para com esse tabu. Tudo bem. Aí eu virei, Não é eu virei tabu, pra ele é e falei feio. assim, pai, eu tô apertada. Não, tá, é só uma voltinha no quarteirão, só pra gente ver como que é. Foi a primeira vez que a gente tinha ido pra Las Vegas. A voltinha no quarteirão, quantos quilômetros tem a strip? Uns 4. Sei. Foi andar 4 quilômetros de uma ponta a outra da rua principal dos hotéis ali de Las Vegas. Meu, chegou na outra ponta, que foi no hotel do Luxor, que eu não esqueço, que eu tava tão ansiosa pra ver, que é um hotel em formato de pirâmide. E a Chegou gente lá, tava na outra já ponta do tava Circo assim, ó. Circus. e eu tava, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro. E eles, não, vamos andar, vamos voltar, tá, segura mais um pouquinho. Eu tava trancando as pernas. A gente teve que voltar de táxi, né, mãe? Nunca mais saí pra dar uma voltinha com meus pais. Né, pai? A cara do meu pai depois da história. Isso é feio. Ah, conta a história do seu cocô na Romaria. Não, filho, isso é feio. Olha lá. É feio pedido. É, Ele não gosta. desnecessário. Isso é desnecessário. Então tá bom, próxima história. Conta uma história engraçada quando você era pequena. Quer trocar cocô pra Nossa, vômito eu e vou- xixi? Olha lá. Não, é Eu a mesma, sabia. mesma temática. Eu preciso contar. Conta. Só que, Vômito só e que eu xixi. não uso Quando esses você era pequena, quem ela? termos- Gente, eu não tô falando merda, tô esses falando termos, cocô. é, quando esses ela era termos, pequena? É. Da vez que ela foi lá no lavabo. É, eu Ah, do não- lavabo, achei que é. você ia falar do Gregory. Ah, tá vendo? Cocô tem tanta sempre sai história. aqui, pai. Não, mas essa Todo precisa ser episódio de contado. podcast É. tem história de cocô. Conta. Então, eu tava lá na cozinha, cozinhando, lavando Conta do- louça quando e ela- tal. Ela e o Gregory. Aí ela vira pra mim e fala assim, mamãe, quero ir no banheiro. Então, ela tinha o banheiro Quanto do tempo eu quarto tinha? dela. Acho que uns 4. 3 anos. Não, uns 4. Ela tinha o banheiro do quarto dela e tinha o lavabo que ficava em frente à porta da cozinha. Eu falei, então vai aqui nesse banheiro que assim, qualquer coisa você me chama. E eu continuei fazendo minhas coisas, tudo. Nossa, a hora que eu me toquei, eu falei, nossa, mas ela tá demorando demais. E eu sempre dava um gibi pra ela ler. Ai, Gibia, Enquanto sempre ela foi ia minha ao banheiro. paixão. Mas Nossa, eu, a hora que independente de abri como eu a era, ó. porta, a hora que eu abri a porta, pelo amor de Deus, que estrago que ela fez. Ela tentou se limpar sozinha, só que ela puxou o papel e formou uma bola que ela não conseguiu fazer nada com aquela bola. Tentei Só passar que eu no acho bumbum. que caiu no chão, ela foi agachar e encostou o bumbumzinho na parede. Nossa, só não tava o teto É que, porque ela pera, não alcançou. O lavabo era um ovinho, gente. Ele era um ovinho. Era uma bacia, uma pia e a porta. Não, mas só. realmente eu não sei o que você tentou fazer ali. Acho que você tentou limpar a mão, não sei. Eu sei que você acabou com o banheiro. Que nojinho. Eu não sabia por onde começar. Eu era Eu não sabia independente por já. onde começar. Tá vendo? Mamãe não sabia demorou se eu pra vir lavava me ela, se limpar. eu lavava o banheiro. Não, você demorou pra vir me limpar, eu me limpei sozinho. Não, você não chamou. Eu fiquei esperando você me chamar. Às vezes você que não me ouviu. Não, Gente, isso você daí- não chamou. Olha lá. Vamos pra próxima Foi, mas pergunta. Você quer engraçado. contar a história do Gregory? Isso não tem nada engraçado. Tem. Isso Quer contar a história? trágico. Essa história do Gregory. Eu acho que pra mim que eu que tive que limpar. Não, fala outra pergunta. Quer que é do Gregory? Muita nojo. Tá bom, outra nojeira. Conta uma situação constrangedora que você fez seus pais passarem. Tá vendo? A galera gosta de coisa constrangedora. Bom,
A minha mãe só que faz eu passar cenas constrangedoras, não é o contrário. Eu? Você fez a Do gente loiro passar lá no por elevador. constrangedor? Nossa, isso é constrangedor? Ah, foi? Não, não foi. Que Fui cena s- constrangedora, além dessa no podcast de Falando Cocô? Mas pera lá, constrangedor é pra quem? Pra vocês. O que eu fiz vocês passarem? Não, é direto. Nossa, mãe. Agora esse podcast é direto. Não é não? Porque quando você Se fala... botar isso no podcast é constrangedor. Ah, pai. Tá bom, É. fora isso, então. É esquisito isso. Fora isso. Isso. Não, isso não é Não, isso não é constrangedor. Para de constrangedor. ser fogueirinha. Não é nem isqueirinho. Constrangimento? Não, filha. Passar vergonha? Nunca tive vergonha de você, só tive orgulho. Ah, não, eu tive vergonha quando eu fiz minha monografia. Gente, eu tava tão nervosa na apresentação da minha monografia. Eu não tive vergonha Até hoje de eu tenho você, vergonha não. dessa cena. Não posso dizer que eu tive que eu não tive. Não, eu vou falar, olha, eu sou uma advogada que eu tava tão nervosa na apresentação da minha monografia, e isso acomete a qualquer um. E eu vou falar para os professores que estiverem me ouvindo, que participarem de banca de avaliação de monografia, que se coloquem no lugar do aluno que tá lá nervoso, dependendo disso, para concluir o curso e tirar a ordem. Eu já tinha passado na OAB, já estava tudo bonitinho. Foi no ano que eu perdi a minha avó, isso tirou meu chão. Eu estava extremamente nervosa para apresentar a monografia e pegar logo minha carteirinha da ordem. E aí eu só confundi o nome dos tribunais superiores. Ao invés de falar Superior Tribunal de Justiça, eu falava Supremo Tribunal de Justiça. Falei, apresentei a apresentação inteira, Supremo Tribunal de Justiça. Não me perdoo até hoje. Chegou na hora de avaliar, eu peguei justo 3 professores que eram bem difíceis, né, pai? O pessoal da Direito de São Bernardo são Você professores adorava o bem... Padim. Olha lá. Direito de São Bernardo Manda faz... beijo pra ele. Um beijo, Padinho, ó. Não fez falta. Na banca, a Betinha, que era uma professora super boa nas aulas, mas ela era bem rígida. Ela começou a avaliação dela assim. Primeiro, não existe Supremo Tribunal de Justiça. Na hora que eu olhei pra cara dela, eu nem entendi, porque eu tava tão nervosa que eu confundi os termos. Resumindo, ela me deu uma nota baixa, não pelo conteúdo, mas porque eu troquei a palavra Supremo por Superior. Tudo bem que no final deu tudo certo, porque eu passei, a gente tirou isso da cabeça. Só que não bastou eu passar essa vergonha perante os meus professores. Quem estava me assistindo? Foi a família inteira, foi a torcida organizada assistir minha apresentação da monografia. Isso pra mim foi uma cena constrangedora. Começo de namoro, o Reno... o do Reno tem um monte. Mas não é... Pai, como eu te contei que eu perdi a virgindade? Foi constrangedor. E não foi? Não. Não. Os termos que eu usei pra falar. Não teve constrangimento nenhum. Achei que você Mesmo porque era você e seu pai. me considerou só, né? como Um brother. como uma confiança. Não, pai, você eu não podia falei. acreditar em você. Pai, eu Pai é virei... Não, isso, mas em pai e minha mãe é defesa, isso. primeiro eu falei, pai, eu virei mocinha. Aí ele falou, mas já faz tempo, achando que eu tava falando de menstruação. Eu falei, não, pai, eu dei. Aí ele, quê? Que tava? Eu falei, pai, eu dei. Deu o quê? Eu falei, pai. Aí ele, entendi. Tadinho. Isso foi constrangedor, não foi, pai? Não. Foi agora. Não? Agora tá sendo. Então, agora foi. Por fim, a última pergunta. Para falar sobre empresa familiar. Que não é segredo para ninguém que a gente trabalha juntos no cinema. Um tanto quanto desafiador. E eu vou aproveitar esse gancho, não só para falar sobre a parte prática da coisa, que é você ter uma empresa familiar, mas uma coisa que poucos brasileiros conhecem, se bem que esses últimos anos ficou mais conhecido, falar de holding familiar. É uma coisa bem legal para a gente trazer de conteúdo para vocês. Empresas familiares que queiram regulamentar o andamento da empresa depois, no caso de um falecimento, de um parente, de um dos irmãos, o pai, a mãe, e não quiser depender do que for dispor um inventário, consegue colocar essas regras de sucessão dentro do contrato social de uma empresa que chama holding familiar. Fala mais sobre holding familiar, pai? Do lado... Sobre holding familiar.
Para quem tá ouvindo O a que é? gente que tem empresa familiar, um conselho que a gente dá é abrir uma holding familiar. Para prever a eu- questão da sucessão dentro do contrato. Eu acho que a sucessão, lógico, cada família é uma família, né? É difícil. Mas vamos dizer de uma família normal. A sucessão é uma coisa que naturalmente vai ocorrer um dia. Então a gente fazendo essa holding ou tendo esse planejamento, como é que eu diria assim? Não só tributário, né, Não Pei? só tributo de sucessão, você vai ter Societário. você não vai ter uma despesa com inventário e principalmente ou desentendimento com partilha ou desentendimento com divisão. Você já vai estar com as regras prontas Uhum, do que fazer com o seu patrimônio. sim, Nós estamos construindo um patrimônio. Isso nada é nosso, né? sim. Nada é, tudo fica aqui. Então é Não, um e isso jeito de você independe regularizar. da família ter uma empresa com atividade econômica. No nosso caso, a gente tem uma empresa com atividade econômica, e aí entraria o caso da gestão disso. Mas tem gente que abre uma holding familiar só para ser dona de patrimônio em si, né, pai? E isso, antigamente, era só lá nos Estados Unidos que eles adotavam esse formato de empresa para ser dona. Aqui no Brasil, isso tem ficado mais comum, né? Tem cada vez mais. Você não tem os custos do inventário, né? É um custo alto isso. Quando a gente fala custo, é porque quando alguém morre e é somado os bens, tiradas as dívidas e faz a partilha daquilo que ficou, que chama o inventário, você tem que pagar um imposto que chama ITCMD, que é o imposto causa-mortes, que é 4%, né? 4% do valor dos bens. Às vezes você herda só imóveis e não tem o dinheiro para pagar esse imposto. Então tem gente que tem que se desfazer desses imóveis para conseguir pagar imposto. Para você fugir desse ITCMD, se você tem uma holding familiar, uma empresa dona desse patrimônio, a única coisa que tem ali é uma sucessão de cota social. E na cota social não paga ITCMD, né, paizão? Aí por isso que eu puxei de gancho aqui que perguntaram. E nem sempre tem essa holding familiar. Fala holding, o que é uma holding? Uma holding é um CNPJ dono de outros CNPJs. Fala-se holding porque, em tese, a empresa pode ter uma empresa de atividade econômica dentro dessa holding, assim como o restante do patrimônio da família. Mas existem empresas patrimoniais, que é as administradoras de bens aí, porque é mais comumente conhecido, quando você coloca os bens para alugar também, aí ela não necessariamente é uma holding, porque ela não é dona de outro CNPJ, ela é só apenas dona de patrimônio. Ai, vocês querem falar alguma coisa que a gente já vai caminhar para o fim? Tirando com os constrangimentos, tá tudo ótimo. Pai, não fica dolorido. Acontece, paizinho. Tá feliz de estar aqui? Lógico, sempre eu tô feliz de estar do seu Tá lado. vendo? O talk show da Tabatinha pequenininha virou um talk show de verdade. Mandou. Só que não era minha boca já fechou, era É. shh, É. né? E então, pega aqui pra mim, por favor. Pra eu abrir o tecido. Tecido? É. Vocês são meus convidados do Papo do Pendura. E é esse baú maravilhoso que foi minha mãe que customizou, por sinal. É verdade, ó. Falei dos dotes Depois de tanto artísticos estresse. da minha mãe e tá aqui. Por que estresse? Ah, porque ela Porque tava você com a queria que- criatividade limitada. Não, você que queria que fizesse um negócio que não existe. Sabe aquela coisa, santo de casa não faz milagre? Pros outros ela cria que é uma beleza. Pra mim, empaca. É porque as pessoas não falam assim, olha, eu quero um baú, baú. mas que não remete dinheiro nem pirata. Aí ela começou a misturar umas coisas que eu falei, gente, que surto. Tabata, ué. Ué, mas ela conseguiu extrair depois de um tempinho. Ah, Pai, larga o celular. Aí eu que você tá no podcast. sozinha tive a ideia, te propus e você aceitou. É diferente. Fazer uma ideia porque em boteco. cima do que você pediu, eu não consegui desenvolver, não. Não, o Papo do Pendura, pra quem segue a gente, eles até sabem. É porque a gente pendura a conta, no caso do mais fácil, e é o dia do Pendura, que é o dia do advogado. Pai, você já curtiu o dia do Pendura? Já. O dia do Pendura é dia 11 de agosto, que os advogados vão pros bares, enchem a cara e não pagam a conta. É do calote mesmo. É o né? dia do calote. Você já curtiu, pai? Já, mas eu paguei.
Não teve coragem de pendurar? Não, a gente só pendurou, o pessoal deu um desconto pra gente na época, Uhum. que era muita gente, e a gente pagou a conta. Ah, pai, você nunca pendura. Você é coxinha até Eu nisso, paguei, pai. paguei Nunca a calotou? comida. Não, calotar não. Ah, eu já Não calotei, calotei, pai. tá. Eu fui dono de restaurante. A gente trabalhou com restaurante quase 30 anos. Ai, sentiu a dor. Não, eu sei o quanto custa. Ah, eu calotei, pai. Bem, vou falar o que pra ela? A gente educa, né? Eu calotei. Olha, gente, eu nesse término aqui, eu gostaria de dizer para vocês que nós se esforçamos. Nós tentamos dar uma educação, um exemplo. Vai falar do ainda curso de tenta. etiqueta? Olha, a gente ainda até hoje, a gente se esforça, a gente se empenha, mas Vai falar do curso de etiqueta? nem tudo é curso de etiqueta. Você falou tanta coisa hoje aqui Que ele tá duas- até desconcertado. eu tô desconcertado das coisas que você falou, filha. Porque se Pai. pegar o pessoal do curso de etiqueta dela, e se alguém morreu, deve estar dando volta na sepultura. Né? Porque Não, a eles gente- queriam que eu fosse uma mocinha e me a colocaram minha em curso filha de fez etiqueta. 3 cursos de etiqueta por falta de um. E hoje a gente falou uns negócios aí que eu falei, poxa. E o que eu falava do curso de etiqueta, mãe? O lanche de meta era gostoso. Puxa aqui embaixo. Nunca. Antes de eu explicar pra vocês, pra finalizar, é uma pergunta-chave que eu vou fazer agora Depende. Né? para cada um. Não, pai, relaxa. Eu traumatizei meu pai. Até parece que não me conhece. Se existisse uma lei Marco Alexandre, ela falaria do quê? De mais igualdade, de mais. Eu com essa pandemia, eu achei que o ser humano ia ficar melhor. Eu achei que as pessoas iam ter mais humanidade, ia ser mais solidário, ia respeitar melhor as pessoas, devido às dificuldades que a gente enfrentou na pandemia, né? E eu acho que o ser humano ficou mais individualista, ficou mais egoísta, ficou mais centralizador, e isso não é bom. Mas a Eu lei acho que se falaria o todo quê? mundo Igualdade em que fizesse sentido? um pouquinho pelos outros, o Uhum. mundo estaria espetacular. Então eu criaria uma lei que fizesse com que as pessoas tivessem um pouco do lado social a cumprir. Mas a nossa Constituição já não prevê? Como que essa Não. lei traria aplicabilidade para isso? A nossa Constituição não prevê. Nossa Constituição prevê que você precisa destinar verbas para a cultura, para a educação. Não, eu mas tô e os falando, direitos eu tô humanos? falando governo. Eu tô falando nós. Sim. E então seria uma lei que obrigaria as pessoas a serem mais solícitas? Não. Eu teria uma lei, eu acho assim, o nosso Código Penal ele é muito ultrapassado, Uhum. né? Então, o que que acontece? Eu acho que o Brasil está nessa situação porque as leis nossas são muito frouxas. Existe muita facilidade, muita assim, Muito forma de jeitinho você brasileiro, né? bulir a lei. O que falta é um pouquinho de seriedade nisso, né? Então, eu não sou a favor de progressão de pena, eu não sou a favor de penas brandas. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem coragem de roubar dinheiro de uma merenda, dinheiro de uma escola, dinheiro de um médico, de um remédio, de um posto de saúde, nossa, essa pessoa devia ficar presa 50 anos, 40 anos. Muita gente fala, nossa, mas o pobre, né? Mas é o pobre que elege. E muitas vezes ele se esquece que é ele que precisa muito mais de uma escola eficiente, de um posto de saúde com remédio, Uhum. do que uma pessoa que tem condição. Uma pessoa que tem condição tem o seu convênio médico, vai para o hospital particular, ou então tem uma escola particular. E a pessoa que não tem condição? Uhum. E esse pessoal que rouba as pessoas que não têm condição é justamente das pessoas que mais precisam de auxílio. Uhum. E eu acho que o Brasil, nesse sentido, é muito frouxo. E foi retrógrado depois da pandemia. Muito. E você, mãe, se existisse uma lei chamada Moniquetes, Lei Moniquetes, falaria do quê? Se fosse uma lei, já que lei diz respeito à política, né? Não Assim, necessariamente. é. Uma regra. Não, uma lei. Que eu acho que todo político deveria ter estudo relacionado à política. Não qualquer um pudesse ser. Porque eu acho que os nossos governantes aqui dão um exemplo, né? Uhum.
Então, se tem corrupção, se tá tanto faz, o povo também tanto faz. E sempre tem aqueles que se aproveitam da situação. Então, Sim. acho que o político, para ele estar lá, ele deveria ter uma noção de política, ele deveria ter... Hã? Direito, Também, economia, sim, noções gerais, né? Não, eu acho, o pessoal escolhe político como se fosse escolhendo influencer, Por carisma. por conhecimento, por carisma, não Sim. é por aí. Precisa ter um preparo, né? Hã? Precisa ter um preparo. Sim, o preparo, conhecimento, estudo, acho que tudo é a base do estudo. É um Sim. cargo muito responsável, Uhum. né? Você não- tomar conta de pessoas, tomar decisões, isso Então é você sério. colocaria uma qualificação mínima pra quem quer entrar aí Sim. no mundo da política. Ah, legal, mãe. Gostei. Gente, esse aqui é o nosso baú de tesouro, porque meu tesouro aqui no canal são meus convidados. Dentro tem esse tecido que vai ser estendido lá no estúdio, que está sendo reformado. E eu vou ficar muito feliz de ter a assinatura de vocês com a data de hoje. Pode ser um recadinho, pode ser só a assinatura. Aí vocês fiquem à vontade. Vermelho. Ela quer vermelha, eu já separei pra mãe. Conhecer ela do jeito que eu conheço. E você que tá ouvindo ou assistindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever, seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. A gente publica bastante coisa. Eu não fico falando só de cocô nas Pelo redes amor de sociais, eu Deus. falo sobre direito. É que meu pai tá incrédulo, Edita coitado. isso, pelo amor de Deus. Olha lá. Não. Mas essa é a Tab. Nós somos E melhores. assim, que não, eu sou melhor do que isso. Por isso que eu falo sobre cocô sem nenhuma vergonha. E vou continuar produzindo muito conteúdo bom pra vocês. Pai, assina aqui, lindinho. Tá. Pressa? É. Orgulho define. On. Eu achei que a mãe ia falar de lei LGBT. Minha mãe é uma super assídua da causa, viu? Amas, Bi. Amo as pi. É, isso daí eu puxei da minha mãe também. Acho que somos poucas das loiras que se dão bem, que eu tô brincando. É porque já teve a época do... Terminou? Deixa eu... Ah, deixa? Tá bom, Obrigada. posso. Não, é que ela olhou pra minha cara. É. Não, Não, eu parei de falar porque ela olhou pra mim, achei que ela ia vir perguntar alguma coisa. A data de hoje tá aqui pra vocês lembrarem. Tem que pôr data também, mames. Poderosa. É que eu quero preto agora. Ah, entendi. E sempre Mas, ó, teve um... Só um toque, essa canetinha não é o ideal, não, tá? Ah, mãe, é... Porque Pra ela- você ter noção... ela É, abre. mas tem duas pontas. Hoje Eu é sei, 15. mas é a tinta. Hoje é 15/12 de Tem que 2022. comprar a tinta tecido. Se vocês querem saber de mais alguma coisa do lado obscuro da Tabs, tô brincando, não é lado obscuro, não. Olha lá, meu pai tampando. Deixem aqui nos comentários, a gente vai produzir. Eu vou chamar mais meus pais aqui no podcast. O que você acha, pai? Vim falar mais podre meu. Sem Pai, besteira, larga esse pode, celular. filha. Tá vendo, gente, qual é o problema? Não, mas sem besteira pode, filha. Dos podre? Você vê, né? Meu pai chegou atrasado pro podcast, agora não sai do A celular, é pessoa assim. da né? Java também esperando. A Priscila tá esperando até agora. Ela vai esperar mais um pouquinho. Você fechou agora é o uma banco. pessoa entrevistada. E a lembrança, que é pra vocês carregarem com vocês e lembrar desse dia memorável. Porque era o outro lado da caneta, pai. Tô. Pai, Oi, meu amor. obrigada por ter vindo, Ah, por ter filha, é um aguentado essas prazer tá com besteiras. você. Obrigada, você sabe que eu te amo muito. Eu Pai, não é pra também. me devolver, é seu. meu. Dá a mão aqui. Não é pra pôr ali. Eu vou dar o da mãe. Esse daqui vai ser um útil, pros porque dois. com a Não, minha é um unha pra não dá cada pra abrir um, latinha de cerveja. Obrigada por ter vindo. Combina com a roupa. Obrigada daqui é por pra ter abrir vindo. lata Eu de vim ervilha. combinando com a iluminação, com o chaveiro. É, minha mãe veio da minha cor predileta, que é fúcsia. Mãe, dá a mãozinha aqui. Obrigada, viu? Te amo muito. A gente Me se orgulho orgulha muito de você, mocinha. E eu de Você sabe vocês. disso. Eu demorei pra chamar, mas era pra rolar esse momento especial, entendeu? Podia ter mudado as conversas. E- Não, Planejado o pessoal melhor. precisa ouvir de cocô na semana do Natal. Inclusive, Agora, gente. agora você tem que chamar seu pai para ele falar só como empresário.
como empresário? Quer vir dar as falar de dicas, empresa, falar de dar as cinema? dicas, é. Gente, Contar a estamos na história da semana vida do dele. Natal, aproveitando a presença dos meus pais aqui. Eu desejo um Natal muito iluminado para vocês, muita saúde, muita união. Essa data ela é maravilhosa só pelo fato das famílias se unirem, independentemente da sua crença. Eu acho que vale sim a família festejar essa virada de ano, que segundo meu pai é virada de era, que eu tenho assim Não, minhas já passou, neuroses lá. 2018. E desejo tudo de muito bom para vocês e para a família de vocês. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.